No final dos anos 1960, em uma cidade de porte médio no interior de Santa Catarina chamada Campo Alto, havia um hospital psiquiátrico conhecido como São Bento. O edifício, de arquitetura austera e localização isolada, ocupava uma colina coberta por pinheiros. Segundo registros municipais da época, tratava-se de um hospital tradicional, popular entre a população rural, com boa estrutura e equipe dedicada. Porém, documentos mais antigos, mantidos em um arquivo escondido no cartório da cidade, falam de eventos que colocam o local na fronteira entre a ciência e o sobrenatural. Um dos primeiros incidentes ocorreu em 1971, quando um paciente chamado Antônio, internado por depressão profunda, foi encontrado morto em seu quarto, com os olhos completamente brancos, sem sinais de trauma. O caso foi declarado suicídio, embora o corpo tenha sido recolhido pelo zelador com pressa. Ele alegou ter visto algo escorrendo pelas paredes, mas isso não foi registrado em boletim. Ainda no mesmo ano, 2 secretárias começaram a relatar visões recorrentes. Uma figura pálida que se erguia do chão do corredor por volta das 3h33 da madrugada e que sumia ao ser abordada. Esses relatos jamais foram levados aos prontuários médicos. Naquele verão, o hospital passou a receber uma internação inusitada, a de uma jovem chamada Elisa, internada por surtos e delírios, ao menos era o que constava no prontuário. Na verdade, ela afirmava ter acordado dentro do hospital sem conseguir explicar como fora parar ali, e dizia que via criaturas nos corredores, olhos brilhando no escuro. Luiz, o médico responsável, jamais respondeu por que aceitou tratá-la. 2 semanas depois, Elisa desapareceu do leito. A última enfermeira que a viu relata que ouviu o abrir e fechar de portas no final da noite, sussurros vindo de longe, depois silêncio. No dia seguinte, a maca estava limpa e organizada, mas Elisa não estava. O hospital afirmou que ela havia fugido e o caso ficou sem investigação. Apenas em 1973, o prefeito decidiu encomendar uma vistoria no local, após uma nova onda de relatos de gritos durante a madrugada. A comissão que foi enviada entrou no hospital às 2 da manhã. Encontrou corredores vazios, mas uma das portas trancadas por dentro emitiu barulhos rítmicos, semelhantes a batidas contra a madeira. Quando arrombaram, encontraram um quarto em penumbra, móveis revirados e uma frase escrita em giz no chão: "Eles estão no espelho dele." Do espelho quebrado pendurado na parede, gotas claras escorriam, como se estivesse sangrando água. Desesperados, fecharam o hospital por 1 mês. Depois reabriu, mas a porta nunca mais foi trancada. Entre 1975 e 1979, a frequência de incidentes aumentou significativamente. As lâmpadas começaram a piscar de forma irregular. Máquinas de eletrochoque se ligavam sozinhas, ou melhor, não se desligavam, e sirenes de leitos de isolamento disparavam no meio da madrugada. Médicos e enfermeiros saíam sem olhar para trás. Uma técnica de enfermagem foi internada após tentar se ferir, alegando que algo nos quartos bebia o que havia dentro da gente. Em 1981, um incêndio parcial consumiu o 3º andar, onde estava um setor de observação. Curiosamente, o fogo nunca saiu do quarto isolado. Apenas o corredor e as salas vizinhas foram afetadas. Peritos relataram que o fogo tinha cheiro de ozônio, algo típico de alta tensão elétrica, mas que não condizia com o incêndio comum. Um psiquiatra do corpo clínico declarou em entrevista sigilosa anos depois que viu um homem queimando no quarto do espelho, mas desapareceu antes de prestar depoimento formal. Na década de 1990, com a queda do uso de hospitais psiquiátricos, São Bento entrou em decadência. O que era considerado um centro avançado foi substituído por estruturas menores e o hospital ficou relegado ao esquecimento.
Apesar de estar ativo em papel, estava quase sem pacientes. A prefeitura, sem recursos, decidiu encerrá-lo por completo em 1997. As pessoas que ainda lá trabalhavam foram transferidas e os arquivos foram lacrados e armazenados sob designação sigilo por 50 anos, algo que impede qualquer consulta pública até hoje. A imprensa local reportou apenas desmantelamento por reestruturação da rede de saúde. Em 2003, um grupo de curiosos invadiu São Bento para registrar imagens de abandono. Levaram câmeras e lanternas. Durante a noite, captaram algo perturbador. O reflexo de uma pessoa passando pelo corredor no espelho de uma porta, mas ao virar a câmera, não havia ninguém por ali. Em outra gravação, registraram um ruído metálico alto, seguido de um sussurro. Você viu? Bastou isso para que um deles entrasse em depressão profunda. No vídeo, ao fundo, aparece um vulto com o que parecia ser um jaleco médico, movendo-se de forma lenta, com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo. A igreja local tentou abençoar o prédio em 2005. 2 padres entraram e espalharam água benta, rezaram missas de exorcismo. Eles alegaram ter sentido uma atmosfera de doutrina fria. Mencionaram ter ouvido respostas às orações, como se o prédio ecoasse suas próprias orações de volta, mas nunca detalharam exatamente o que viram. A execução oficial jamais foi comunicada, mas a liderança religiosa disse que a bênção suspendeu os fenômenos por um breve tempo. Em 2008, um professor de história da UFSC entrou com autorização judicial para arquivar os documentos relativos ao hospital. Ao abrir o portão e tentar fotografar a fachada, alegou que ter ficado com o equipamento travado. As fotos saíram com uma névoa branca apenas sobre as portas. Em um grupo de WhatsApp de ex-alunos da cidade, registrou que, ao cruzar o saguão, sentiu um calafrio tão profundo que o celular desligou. Não conseguiu explicar aquilo para sua esposa. Desde então, o prédio ficou lacrado por lei municipal, revisada em 2012. Curiosamente, todos os documentos originais sempre foram extraviados quando alguém tentava fazer pedidos de acesso. Os relatórios de óbito sumiram, prontuários foram rasurados. O espelho do quarto 33 foi removido por ordem do hospital antes do fechamento, mas nunca apareceu em nenhum relatório de patrimônio, como se tivesse sido descartado sem registro. Em 2018, um grupo de youtubers de terror tentou entrar clandestinamente. Às 3h10 da madrugada, 2 integrantes começaram a chorar, dizendo: "Tem olhos ali dentro!" A câmera captou um par de olhos brilhando por entre a escuridão, a energia falhou e tudo desligou. O vídeo foi removido após breve exposição. Hoje, o Hospital São Bento continua lá, isolado por tapumes e cercado por cercas altas. Um novo plano de revitalização para transformar o prédio em centro de saúde nunca se concretizou, e moradores relatam que, nas reuniões da prefeitura, sempre há pessoas que recusam a reativação, alegando: "Não precisamos de uma porta que nos vê." Quem passou em frente ao hospital após o pôr do sol jura que em uma das janelas altas é possível ver uma silhueta escura andando lentamente, apenas o reflexo no espelho de quem observa. E ouviu ao menos um dos moradores: "Lá dentro, os olhos ainda esperam."